Voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 20 de junho do ano 2024. Hora certa por aqui, são 6h52, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Colina, a sua melhor experiência Volkswagen em Blumenau e região. Nós vamos aqui cumprimentando as pessoas que estão interagindo com a gente através aí das nossas plataformas digitais, começando aqui pelo nosso Facebook. As pessoas interagem bastante com a gente aqui através do Facebook. Temos por aqui o André Voltolini participando com a gente, Almida Formigário, André Zuma, Caílze Kluck, lá de Ribeirão Carvão, Litmar Hux, Admilson Antônio Correia, Dagmar Oelk, também lá de Alto Benedito, a Rosane Mois, o Dida, de Diego Walter Filho, um abraço, Dário Levinha, Zenaide Michalak, Herbert Wecker, o Luiz Tamanini, o Carlos Rasquer, também Eliomar Simardi, mandando seu bom dia, Marilisa Rezende Presentes, Isolete Belli, Marlete Cardoso Engel, Mareni Furlani, Ditmar Sax, Gorete Novo, Adílio da Labona, Josimar Castilho, muito bom dia aqui para a Esther Maria Schlompo, o Celso Rode, quem está com a gente também o Marcos Bonatti, a Gilmar Blemer, Neide Stoff, Marlene Buzarello, a Genilde Bonatti, o Edson Repke, a Rosemary Krieger, Juraci Yant Krieger, Vilma Valcanaia, Mariana da Veiga, o Kate Steinhoff, também o Osmar Machado da Silva, Leocádia Hackbart, Rose Turuf, Anderson Marques, pessoal aqui interagindo com a gente nesta manhã de quinta-feira, né? Interagindo com a gente aqui no nosso Repórter Cultura através do Facebook. Agora é hora de economizar com o Gula Mania. Todo dia ofertas de arrasar. Você já sabe, grande variedade e diversidade de produtos para a sua família e economia todo dia com o Gula Mania. Gula Mania em Timbó, na Professor Júlio Chadimantel, ali com atendimento de segunda a sábado das 7 às 20 horas e domingos das 7 às 18 horas. A Vera Lúcia chegando por aqui no Facebook também, Luiz Carlos Carrão Castanho, um abraço, obrigado aí pela audiência. Temos também a nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube, as pessoas interagindo com a gente por aqui, como faz o Fábio Frankenberger, o Ivan Bart, o Cido Gessner Júnior, sempre ligadinho com a gente, a Iri e o Márcio Rainer também acompanhando a nossa programação, a programação do Repórter Cultura. Blick Oftalmologia oferece o que há de mais moderno para a sua visão. Cirurgia de catarata, transplante de córnea, cirurgia refrativa para a retirada dos óculos, doença da retina e muito mais. Atendimento especializado da oftalmopediatra doutora Juliette Bart e também da doutora Larissa Gembala, especialista em glaucoma. Marque sua hora pelo fone 33089999. Blick Oftalmologia fica ali na General Osório 259, de frente ao Lojão Astral com amplo estacionamento. Médicos responsáveis, doutora Larissa Linsmaier, CRM 13244 e o doutor André Mon, CRM 16381. O pessoal também interage com a gente, logicamente, aqui através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Cultura, sempre com muitas participações, como faz aqui o Romeu Bellarmino, o Ângelo Luiz Formigário, o Mauri Moser e a Nilva, sempre ligadinhos com a gente, Marques e a Luciana, da mesma forma, nosso companheiro Walter Massi, do Rotary Clube Timbó, Perla do Vale, o Célia Solange e a Beatriz Isabela Laís, ali do bairro dos Estados, professor Juvenal Correia, também sempre ligado na nossa programação, interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp, a Elia Borcha também mandando o seu bom dia por aqui. Um abraço para vocês, obrigado aí pela sintonia. A Erika Dalpiaz também chegando por aqui e mandando o seu bom dia. Loja Marcel Alexandre, para homens contemporâneos e únicos, vestindo com elegância e modernidade as melhores marcas de calçados e confecções para o seu dia a dia. Marcel Alexandre, para homens que realizam tudo em até 10 vezes no cartão. 6 horas mais 56 minutos, 6h56, nós vamos começar então o nosso giro de informação nesta manhã de quinta-feira para você ouvinte do Repórter Cultura. Começamos o nosso giro de informação do dia de hoje, quinta-feira, repercutindo o resultado da nossa enquete do dia de ontem.
Nossa enquete do dia de ontem, nós perguntamos para você, na sua opinião, o projeto que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas ao homicídio simples deve ser aprovado? Olha, nós tivemos 65,6% das pessoas que votaram na nossa enquete do dia de ontem disseram que não concordam com esse projeto que equipara o aborto acima de 22 semanas ao homicídio simples. 65,6% das pessoas que votaram, tá aí na tela para você poder acompanhar, 65,6% disseram que não concordam, não acham que esse projeto deva ser aprovado. Veja só. 34,4% disseram que sim, que concordam, que acham que o projeto deve ser aprovado e que o aborto praticado, por qualquer motivo ali, inclusive por estupro, praticado acima das 22 semanas, deve ser aprovado. Mas 65,6% das pessoas que votaram disseram não concordam com a aprovação desse projeto. Como a gente sempre fala por aqui a informação é nossa e a opinião é sua. E tá aí a opinião do nosso ouvinte a respeito desse projeto que está causando uma polêmica grande no Brasil afora, entre políticos da situação e da oposição, da esquerda, da direita. Essa questão do aborto é sempre muito polêmica, mas 65,6% dos nossos ouvintes que participaram da nossa enquete do dia de ontem disseram que não concordam com a aprovação desse projeto que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas ao homicídio simples. Na nossa enquete do dia de hoje, que daqui a pouquinho você vai receber aí também dos nossos grupos de jornalismo, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, nós vamos repercutir esse assunto, esse evento que aconteceu no dia de ontem, que será melhor discutido e trabalhado aqui no nosso setor de segurança hoje, mas aluno é detido com faca dentro de escola em Timbó. Um incidente alarmante ocorreu ontem, na Escola de Ensino Fundamental Clara Donner, no bairro Dona Clara, em Timbó, quando um aluno entrou nas dependências do colégio portando uma faca. O episódio gerou grande preocupação entre pais e responsáveis, que agora temem pela segurança de seus filhos no ambiente escolar, logicamente, Logicamente que essa situação gera preocupação, por parte de pais, por parte de alunos, por parte também de funcionários da escola, a partir do momento que um aluno foi pego aí com uma faca dentro de uma escola aqui na cidade de Timbó. Trata-se da Escola de Ensino Fundamental Clara Donner. Daqui a pouco a gente vai repercutir. A escola emitiu um comunicado também para tranquilizar aí a comunidade escolar e a comunidade de maneira geral. Enfim, mas é um episódio que gera preocupação entre pais e responsáveis que temem aí pela segurança dos seus filhos no ambiente escolar. E a gente retoma esse assunto aqui na nossa enquete. Como você avalia a segurança nas escolas da sua cidade? Porque a gente tem aqui ouvintes que participam da nossa enquete, que ouvem a programação, acompanham a programação do Repórter Cultura de todas as cidades aqui da nossa região. Então, como você avalia a segurança nas escolas da sua cidade? Aí tem 4 alternativas: excelente, boa, razoável ou ruim. Tem são 4 opções aí para você votar na nossa enquete do dia de hoje, e você vai dizer, de acordo com aquilo que você vivencia ali no dia a dia da sua escola, da escola que seu filho e sua filha estudam, você vai responder a nossa enquete do dia de hoje. Como você avalia a segurança nas escolas da sua cidade? Excelente, boa, razoável, ruim? E vamos amanhã verificar como fica o resultado, então, da nossa enquete do dia de hoje, que daqui a pouco a gente já compartilha com você aí nos nossos grupos de jornalismo, do WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo WhatsApp para você que está participando individualmente aí da nossa programação. O baile de encerramento da 33ª Olimpíada entre Empresas de Timbó é nesse sábado. Nos últimos dias de competição da 33ª edição da Olimpíada entre Empresas, nesse sábado, dia 22 de junho, acontece o baile de encerramento do evento
no pavilhão de eventos Henri Paulo, junto com a escolha da Garota Olimpíada e também da premiação. O evento tem início às 19h30 com a premiação dos campeões. Às 20h30 será feita a escolha da Garota Olimpíadas entre empresa. O baile inicia às 22 horas e tem o agito garantido da banda Cauana e do grupo Tô de Novo, com presença do Robô LED. Haverá sorteios de 3 prêmios em dinheiro de R$500, além de uma lavadora, um fogão e um fogão cooktop. Ingressos antecipados já podem ser adquiridos aí no valor de R$20 em vários pontos aqui da cidade de Timbó, mas mais uma vez, sucesso absoluto a Olimpíada, a 33ª edição da Olimpíada entre empresas aqui na cidade de Timbó. Claro que é uma organização da nossa Fundação Municipal de Esportes, juntamente com as empresas aqui da nossa cidade, e propicia aí que os seus funcionários possam participar de eventos esportivos muito bacanas, congregando, né, as empresas, gerando esse clima também de competição que é salutar, que é saudável. Olha, Indaial vence Prêmio Band Cidades Excelentes em Saúde e Bem-Estar. Indaial conquistou na noite de ontem, terça-feira, de anteontem, terça-feira, o primeiro lugar no pilar Saúde e Bem-Estar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024. A honraria foi recebida pelo prefeito André Moser, que esteve na cerimônia promovida em Florianópolis. Indaial concorria com os municípios de Concórdia e também de Timbó, no critério de população entre 30 a 100 mil habitantes. O prêmio é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila. A avaliação é feita a partir da ferramenta IGMA, desenvolvida pelo Instituto, que reúne dados públicos das 5.568 cidades brasileiras. 72 indicadores são construídos com base em 6 pilares. Para cada um, os municípios são separados em 3 categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local. Que estas premiações reflitam realmente a realidade, né, destes municípios. Uma pesquisa entre os munícipes daria a entender também se eles estão satisfeitos, porque o que conta aqui é a satisfação de quem utiliza os serviços. Indaial premiada então aí como Saúde e Bem-Estar, estava concorrendo com Concórdia e também com a cidade de Timbó. Ficando aí entre as 3, Timbó também. Secretaria de Obras de Ascurra inicia projeto abrangente de melhoria de rua lá na Rua Dante, localizado no bairro Estação. Esse projeto foi incluindo na pavimentação da rua, dividida em 2 trechos, onde serão utilizados tijolos de concreto, tijolão, para garantir uma superfície durável e resistente. Além disso, estão sendo instalados tubos de drenagem em ambos os trechos, 87 metros no trecho 1 e 230 metros no trecho 2, visando aprimorar o sistema de escoamento da água ali na área. O projeto também envolve a criação de calçadas acessíveis em toda a extensão da rua, assegurando que todos os moradores tenham acesso facilitado e seguro. É uma obra já bastante comentada, bastante esperada ali na cidade de Ascurra. Melhoria, né, na Rua Dante, que é localizada no bairro Estação. Olha, esse tema, esse assunto também será destaque no Política com Pimenta daqui a pouco. O Dr. Sérgio Barreto e o Cassiano Schneider vão comentar essa questão do Copom, mantendo a taxa Selic em 10,5% ao ano, em meio a críticas de Lula a Campos Neto. Bom, críticas de Lula a Campos Neto, da Gleisi Hoffmann a Campos Neto, não é novidade para ninguém. O Lula nunca aceitou a independência do Banco Central. Nunca aceitou a independência do Banco Central. E ainda bem que o Banco Central é independente, né? O Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgou nesta quarta-feira, dia 19, a decisão de manter a taxa Selic em 10,5% ao ano, em meio a um cenário de instabilidade no mercado financeiro e de pressão política. A decisão foi unânime. E vamos lembrar que ali no Copom tem 4 pessoas ali que são indicadas pelo próprio PT, pelo próprio presidente Lula, que também votaram a favor da manutenção da taxa
de juros. Foi unânime a decisão, unânime. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os integrantes do Copom votaram para manter a taxa básica de juros no atual patamar, como já era esperado pelo mercado. O principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, a Selic influencia as taxas de juros no país, entre elas as dos empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A decisão interrompe uma sequência de 7 cortes consecutivos da Selic, iniciados em agosto de 2023 com 0,5 ponto percentual. No dia 8 de maio, o Copom confirmou o abandono do Forward Guidance da reunião anterior e decidiu reduzir a Selic em 0,25%, de 10,75% para 10,5% ao ano. A decisão foi dividida, 5 votos a 4, com todos os indicados do presidente Lula favoráveis a um ritmo maior de 0,5 ponto percentual. Mas ontem, unanimidade, inclusive os 4 indicados pelo presidente Lula também votaram a favor da manutenção da taxa de juros em 10,5%. Mas vamos lá. Primeiro lugar, taxa de juros está elevada, está alta. É alta, bastante alta, né? A gente sabe disso. Tirando a nossa inflação, nós temos aí uma taxa de juros real na casa aí de 6,5%, 7% ao ano, e isso é uma das maiores taxas de juros do mundo e, logicamente, aí retira dinheiro do investimento, ao invés de investir na sua empresa, ao invés de investir no fomento da indústria, do comércio, do serviço, o investidor mantém o dinheiro aplicado, porque está rendendo muito mais juros lá parado o dinheiro do que se você botar no risco de um negócio. Isso é ruim para o país. Lógico que essa taxa de juros aí é elevadíssima, é muito ruim para o país. E o presidente Lula, enfim, o PT sempre pressionam para que haja uma redução nessa taxa de juros. Agora, a manutenção ou não, a redução, o aumento da taxa de juros Selic, ela não é feita a esmo, ela não é feita a princípio, né? Com a independência do Banco Central. Se ele está independente das questões políticas, essa decisão não é política, ela é técnica e leva em conta situações externas e situações internas. Situações externas não estão sob o nosso controle, obviamente. Se tem uma crise lá nos Estados Unidos, se os juros dos Estados Unidos estão impactando aqui a economia do Brasil, se nós temos guerras mundo afora que desestabilizam a questão do fornecimento aí das principais commodities, deixa o mercado com dúvida do que pode acontecer no futuro, porque o mercado sempre olha para frente, olha para o futuro quando se decide onde investir, como investir, em que mercado é emergente ou está mais interessante investir, sempre se olha para o futuro. Então, se essas questões externas, aliás, estão impactando, isso foge do controle aqui do Copom, foge do controle do governo, mas tem um ingrediente interno. E qual é o ingrediente interno aqui que precisa ser avaliado? É que os integrantes do Copom, olhando para frente, também não estão enxergando nenhuma preocupação do governo na questão dos gastos públicos, do equilíbrio fiscal. Esse é o grande problema. Nós já chegamos a ter taxas de juros mais baixas com inflação até maior do que nós temos nesse momento. Sim, chegamos, por exemplo, lá em épocas de governo Bolsonaro, a gente teve taxa de inflação maior, 1 ponto percentual, aí na faixa de 4%, 4,5%, com taxa Selic também bem menor nessa faixa de juros aí de taxa Selic. Só que o que acontecia, o Copom olhava para as ações do Ministério da Economia, olhava para as ações do governo e percebia ações no sentido de conter a inflação, ações no sentido de conter o gasto público, mesmo tendo passado aí por uma pandemia. Enfim, mas hoje o que acontece... E olha, gente, vamos lá, tem 4 integrantes no Copom que são indicados pelo próprio presidente e estes mesmos votaram pela manutenção da taxa básica de juros. Então, esse pessoal, que a princípio é um pessoal técnico e comandado, logicamente, pelo presidente do Banco Central, que tem um cargo que tem isonomia em relação ao governo e às questões políticas, tem autonomia do Banco Central, portanto,
perceberam ou não percebem nenhuma preocupação do governo em conter gasto público e sim somente em aumentar carga tributária para conseguir suprir aí a sua infinita necessidade de recursos. E com isso mantiveram aí a taxa básica de juros em 10,5%, o que é ruim. Vamos ressaltar, é ruim ter que manter essa taxa num patamar tão elevado. Ideal se a gente conseguisse baixar essa taxa de juros a um patamar lá de 5%, 6%, 5%, 4%, quanto menor, melhor para a economia nacional. Agora, unanimidade, mesmo os indicados aí pelo presidente Lula votaram a favor da manutenção. Por quê? Porque não percebem nenhuma preocupação do governo no que tange às questões internas e que estão sob o controle do governo federal em conter gastos públicos, em equilíbrio fiscal. Legalização de cassinos, bingos e jogos do bicho avança no Senado. A gente trabalhou esse assunto numa enquete aqui também, em que houve um equilíbrio entre as pessoas que concordam e não concordam com a legalização dos cassinos e jogos aqui no Brasil. Uma leve vantagem para quem concorda com a legalização, aí na faixa de 52%, 53%, mas um grande percentual também, significativo percentual de pessoas que não concordaram ou que não concordam com essa legalização. O projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos e legaliza o jogo do bicho avançou no Senado nesta quarta-feira. A proposta foi aprovada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, em votação apertada, 14 votos favoráveis e 12 contrários. Veja que até lá no Senado refletiu um pouco daquilo que a gente teve na nossa enquete aqui, né? Se a gente pegar os percentuais da nossa enquete sobre jogos do bicho e o que aconteceu lá na votação da CCJ, 14-12, vai ficar basicamente igual o que aconteceu aqui na nossa enquete. Agora será enviado para análise do plenário da Casa. Em linhas gerais, o texto permite a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer, como hotéis de alto padrão, restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais. A proposta que tramita no Congresso desde 1991. Veja desde quando está tramitando isso lá no Congresso e está em discussão no Senado desde 2022. Chegou a ter votação adiada na comissão devido à falta de consenso entre os senadores. E isso se reflete na sociedade brasileira. Veja que o Congresso ecoa aquilo que a sociedade pensa. Nesse caso aqui, está refletindo muito bem aquilo que a sociedade pensa. Quando a gente toma por base a nossa enquete aqui, houve um equilíbrio muito grande entre o que as pessoas pensam em termos de aprovar ou não a legalização dos cassinos, bingos e jogos do bicho aqui no Brasil. Notícia interessante chegando aqui no Repórter Cultura desta manhã de quinta-feira. Paralisação lunar, fenômeno astronômico, ocorre depois de 18 anos. Entusiastas da astronomia terão uma rara oportunidade neste fim de semana. Poderão observar a primeira grande paralisação lunar em 18 anos. A partir da próxima sexta-feira, dia 21, a Lua atingirá posições extremas no horizonte. Um fenômeno que ocorre a cada 18 anos. A paralisação lunar ocorre quando as inclinações da Lua e da Terra atingem seu máximo. Neste ano, coincide com o solstício de inverno no hemisfério sul e de verão no norte. Na próxima sexta-feira, a Lua nascerá no ponto mais ao nordeste e vai se pôr ao ponto mais ao noroeste. Esse fenômeno a faz permanecer no céu por mais tempo. No entanto, o evento será visível apenas no hemisfério norte, a depender da localização e das condições climáticas, claro, para a Lua estar visível. O santuário de Stonehenge, na Inglaterra, é um dos melhores locais para observar o evento astronômico. Milhares de turistas e cientistas são esperados para ver o solstício de verão e a paralisação lunar. Então é o dia aí que essas inclinações da Terra e da Lua atingem seu ápice e a Lua nasce no seu ponto mais ao nordeste e vai se pôr ao ponto mais ao noroeste, ou seja, ela vai ficar mais tempo visível. Mas, infelizmente, aqui no Brasil a gente vai perceber pouco. O ponto melhor para observar isso é lá no hemisfério norte, na Inglaterra especificamente. Se aguarda aí muita gente, se o tempo permitir, lógico, para verificar esse fenômeno.
para a gente encerrar o nosso giro de informação nesta manhã de quinta-feira, olha, a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, apaga frases de Lula sobre bebê monstro. Você acompanhou com a gente, né, ontem aqui, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, compartilhou um vídeo nas redes sociais que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendendo o aborto em caso de estupro. O chefe do executivo deu a declaração na segunda-feira, dia 17, em entrevista à Rádio CBN. Chamou a atenção o fato de a parlamentar ter retirado um trecho da declaração do chefe do executivo, segundo o qual um bebê fruto de estupro pode ser um monstro. Ela retirou, né, quando ela publicou o vídeo, ela retirou. Mas nós temos aqui o trecho que a gente mostrou ontem para você, vamos mostrar hoje de novo, onde o presidente Lula chama bebê nascido de estupro de monstro. Vamos acompanhar. Debate cru, ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Mais uma declaração polêmica aí do Lula, dizendo que se a menina é estuprada, ou uma mulher é estuprada e esse bebê chegasse a nascer, porque é permitido o estupro, aliás, é permitido o aborto, né? A partir do estupro é permitido o aborto, até 22 semanas é permitido. A partir de uma decisão aí do Alexandre de Moraes, existe a possibilidade, inclusive, de fazer o aborto após a 22ª semana, e essa é a situação que está sendo debatida. Deputados aí da oposição, enfim, conservadores, não querem que seja permitido o aborto a partir da 22ª semana, quando cientificamente o bebê teria condições de se manter, inclusive, fora do útero materno, e aí poderia ser levado aí para adoção, e logicamente essa mulher não precisa nem ver, né, essa criança depois que ela é retirada do seu útero, mas ela tem condições de sobreviver fora do útero materno. Então se trabalharia para a manutenção da vida desse bebê e depois seria levado aí para a adoção. Essa é a questão que está envolvendo toda essa discussão, e ali esse vídeo que a Gleisi Hoffmann fez um recorte, né? Porque pegou muito mal essa situação, essa fala do presidente aí, que dizendo que se a criança é filha de um estuprador, então, né, que foi gerada aí através de um estupro, ela já nasce um monstro, já nasce estuprador, ou já nasce com alguma tendência, né? Já vai nascer com alguma tendência, chamando isso de monstro. E aí a gente até comentava no dia de ontem, né, se seguindo essa lógica, né, filho de bandido também é bandido, filho de ladrão também é considerado ladrão. Então tem filho de algumas pessoas aí que precisa se tomar cuidado, né, Lula?